Ele não pode, por exemplo, em público, virar e falar assim, nós temos problemas de alistamento militar. Porque o Vance, o vice, né, do Trump, o J.D. Vance, virou e começou a falar, você vai negar que você tem problema? Quando a discussão já escalou um pouco. Você acha que ele vai falar, eu tenho problema? Ele virou e deu uma resposta política, assim. Todo mundo tem problemas em guerras. Vocês tiveram problemas na guerra de vocês. Ele não vai admitir. E o outro forçando. Você vai negar? Você vai negar? Você vai negar? Tipo, entendeu? A discussão pública, ela tinha que ser mais curta, mas ela se estendeu muito. Esse momento não é para ser a discussão inteira da conversa. É para ser a hora que você chama os jornalistas, faz 1, 2, 3 perguntas, um olha para o outro e tal. Só que aquilo durou muito mais. E aí, o que ele vai fazer? Ele está sentado na Casa Branca. O Trump deixa o negócio ir rolando. E o Trump fala, eu deixei isso daqui um tempão porque eu queria mostrar para vocês. E aí essa é a parte que dá indícios de que no final toda essa história já estava planejada na cabeça deles. Existem 2 interpretações para isso, eu falei disso e eu realmente acho que tem 2 jeitos de você tentar olhar. No final da história eu tenho a minha opinião, que eu acho que aquilo estava meio combinado. A outra interpretação é que a reunião perdeu o rumo. E perdeu o rumo por esses fatores. O cara não fala inglês bem, ele não sabe se comunicar, ele estava nervoso. Quando tu fala que estava combinado, inclusive com o Zelensky, estaria? Não. O Zelensky caiu na armadilha. O Zelensky foi, tipo assim, foi enxotado. Tava combinado entre eles. Entendi. Porque, eu tô contigo. Porque você vai indo. Quem assiste o negócio inteiro. O Trump entende o poder da mídia. Isso, e ele domina. Ele sabe jogar. E o interessante é que o Trump, ele tá muito tranquilo. Ele dá corda, e aí ele deixa o Zelensky falar, e ele não interrompe, ele não parte para cima do Zelensky. Aí chega uma hora que parece que já passou do tempo demais, eles devem talvez ter combinado, e aí entra o J.D. Vance para dar a cartada explosiva, que você vem aqui na nossa casa nos ofender. Aí ele muda o tom da conversa. Quando ele faz isso, aí o Trump muda de figura. Aí o Trump começa a falar. Começa a falar em cima. Não, você já falou demais. Aí ele começa a tratar. Não, você não vai falar o que a gente vai sentir. Quando o Zelensky fala, vocês têm um oceano gigante, mas vocês vão sentir alguma coisa. Ele fala, não, você não vai falar o que a gente vai sentir. Aí ele começa a ficar duro. Mas ele esperou, entendeu? E é como se o Vance entrasse do nada pra pá. O bad cop. E aí, o que ele ia fazer? Você fala assim, uma coisa que eu acho que ele deveria ter feito, mas que é muito difícil porque mataria a reunião e a conversa, talvez o Trump não aceitaria ela desse jeito, é colocar um tradutor. E o Trump vai falar, mas você fala inglês em outros lugares? Falo, mas não num lugar que tem 12 caras contra mim, eu sentado sozinho, com o cara mais poderoso do mundo, ou o país mais poderoso do mundo, e todo mundo me acuando. E ele não tava com ninguém. Tipo, tinha gente do staff dele longe dele. Tanto que tem uma hora ali no meio que uma mulher vem falar com ele. Mas eu acho que aí ele não tinha muito o que fazer, entendeu? Totalmente fora da zona de conforto. Ele tá num lugar ruim, numa situação difícil. É fácil falar. Ele não devia ter aceitado. Ele tinha que estar lá. O Trump chamou ele para assinar um acordo, ele tem que ir. Só que ele foi desesperado. Eu não posso deixar eles construírem a narrativa, por exemplo, que eu que fui o causador da guerra. Como o Trump tinha falado uma semana antes. Ou dizer que eu sou um ditador e não falar que o Putin é ditador. E eu até entendo o argumento, e o Trump falou isso, né? O argumento do Trump é o seguinte, não dá para eu vir aqui e ficar chamando o Putin de um monte de nomes. Senão eu não vou trazer ele para a mesa. Eu li isso. E ele tá certo, ele tem razão. Só que não dá para ele ir lá e chamar o Zelensky de um monte de nome também, entendeu? Não, mas o Zelensky é a parte mais fraca, dane-se. Os mais fortes é que ele tem que resolver. Bom, tá bom, só que aí você muda a realidade e põe o cara numa situação que ele não vai querer o acordo. Porque ele tá percebendo que ele vai ser fritado no acordo. O que o Zelensky... A gente já faz ideia do que o Zelensky está disposto a ceder? O Zelensky está disposto a fazer o acordo com os minérios. Tá disposto a fazer isso. E esse acordo é o seguinte, você vai criar um fundo e vai conceder
que metade dos lucros dessa exploração de minérios vão para as empresas americanas que vão ter o direito de explorar. E a outra metade vai ficar num fundo para a Ucrânia para ajudar a reconstruir a Ucrânia. Esse acordo ele foi desenhado com um precedente do que aconteceu na República Democrática do Congo com a China. Eles precisavam nos anos 2000 se reconstruir e aí eles viraram e assinaram com a China. A China gastou 3 bi em projetos de infraestrutura e levou a administração dos recursos minerais. Só que aí eles foram perceber que no final a China já estava tirando mais de 80 bi daquilo ali. Aí os caras quiseram revisitar. Então, a moldura deste acordo com o Zelensky veio desse negócio com a China. Tanto que o Congo está com uma delegação nos Estados Unidos falando: nós queremos também fazer um acordo de minerais agora. A gente quer fazer outro. A gente fez um com a China, deu certo, mas a gente quer fazer um com vocês, Estados Unidos. E queremos garantias e ajuda e dinheiro e sei lá o quê. Principalmente ajuda porque o Congo está sendo invadido por Ruanda. Então, não sei se você está acompanhando, mas enfim, isso é uma outra história. Mas beleza, isso é uma coisa que o Zelensky tá... A vida do Rock, como é que é, meu irmão? Putz, ele tem 24 horas por dia com essa roupa aí, ó. Cara, e assim, tá tenso, porque são tantas variáveis, tantas nuances, e são tantas visões e tantas pessoas com tantas opiniões. E para você dar uma explicação completa, o legal é trazer todos os pontos de vista. E nós vamos tentar fazer isso aqui. Eu vou trazer todos os argumentos da galera que discorda de mim e quais são o raciocínio deles. E vou tentar explicar cada um. Alguns que eu não concordo de jeito nenhum e outros eu vou desconstruir. Mas enfim, o Zelensky está a fim de... Entendi. Ele aceita isso. Qual é o ponto central para o Zelensky? E foi isso que foi o martelo daquela reunião. Garantias de segurança. Por quê? Porque o Putin, se ele não sentir medo, ele não vai respeitar o acordo. E ele vai desrespeitar. Aí começam as teses. Você já fez isso? Várias vezes. São 25 vezes que ele quebrou o cessar-fogos. Não sabia que eram 25, não. E aí tem acordos assinados que ele já quebrou. E assim, o mais antigo de todos era lá atrás, quando a Ucrânia ficou com as bombas atômicas da União Soviética e assinou um acordo com a Rússia e a Rússia não cumpriu com a parte do acordo dela. Então não dá para você virar com o cara que está em guerra, que o país está sendo destruído e tal, e falar para ele, não fala disso. Não, ele está desesperado, ele só vai falar disso. Até porque ele foi eleito e as pessoas, ele tem uma aprovação popular enorme e as pessoas confiam que ele está defendendo os interesses do país. Então ele vai falar disso, ponto. Não adianta. Quais são as garantias de segurança que ele quer? Ele está falando para todo mundo, desenha aí alguma coisa que realmente bloqueie os russos. E aí começa uma discussão técnica militar. Você precisa criar uma zona desmilitarizada. Esse seria o jeito mais convencional. Igual tem entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Só que na Coreia do Norte e Coreia do Sul tem 4 quilômetros de extensão, profundidade essa zona. Você teria que fazer uma dessa na Ucrânia, só que você vai ter que pegar a fronteira com a Bielorrússia, porque a Bielorrússia é praticamente a Rússia. Então não adianta você só proteger a Ucrânia com a Rússia. Você tem que proteger a Bielorrússia... Vitão, coloca um mapa pra gente ali do... Que está no norte da Ucrânia, né? Bom...